microfone estará à disposição para vocês colocarem algumas questões, quem quiser colocar alguma coisa. Gostaria de elogiar a doutora Kátia, né? Porque eu fiquei encantada com a visão dela da avaliação qualitativa. Faltam profissionais, inclusive na minha vida, que tenham, né, essa visão, essa forma de trabalhar, né, vendo a potencialidade, a funcionalidade, a condição do aluno nessa visão, né, maior. Eu queria realmente assim ressaltar, né, que é uma visão da modernidade, da atualidade, mas que ainda estamos em transição dessa visão, né? Vai que nem que fosse a linha da hermenêutica, né, na área acadêmica, né, ela trazendo isso para essa prática dela. Então, acho que a pessoa com deficiência, o seu familiar, e todos que trabalhamos, né, nessa área, precisamos de muitas doutoras Cátias na nossa vida, né? Queria só comentar. Bom, eu agradeço o elogio e realmente é difícil a gente passar isso, né, no começo, quando o pessoal não está muito habituado, porque existe toda uma tendência à objetivação do ser humano e desde o tempo de Descartes, né, do dualismo, que aquilo que não é observável deixou de ser aceito como ciência e perdeu a credibilidade. Então, reconquistar essa credibilidade sem perder a subjetividade é uma luta que a psicologia vem desenvolvendo faz tempo. Na área da neuropsicologia, isso é muito sério, porque também não dá para a gente cair no achismo, né? Usar o olhômetro. A gente precisa tentar objetivar. Eu não quero que ninguém pense que eu desmereço a importância dos instrumentos. Pelo contrário, é fundamental na minha especialidade você tentar objetivar o máximo. Mas não pode esquecer que a gente não observa, a gente infere e sempre vai acabar tendo que ser qualitativo. É interessante que, nos estudos que a gente faz na escola, na pesquisa, e como eu trabalho com conflitos, com disciplina, com regras, comportamento, é muito comum, quando o professor traz uma queixa assim, angustiado, inseguro, não sabendo como lidar, ele fala assim, já passou por algumas avaliações, mas não encontraram nada, acho que ainda não acharam um bom médico. Né? Então, justamente essa visão de que tem que achar alguma coisa que explique, que justifique. E mesmo quando é um encaminhamento, eles esperam que cure a criança, sabe? Então, assim, ela vai curar a criança, ela vai melhorar. E quando não tem o efeito desejado, que é a padronização, é uma frustração muito grande, né? Alguma outra questão? Enquanto a gente vê se passa o microfone, você quer colocar alguma coisa, Luísa? Para finalizar? Senhas, muita gente na fila para falar. A gente já está com interrompe. Eu acho que eu discuti com vocês os aspectos centrais para mim, né, sob a minha ótica, que nós enfrentamos nesse cenário educativo e que sempre resvala nessa questão da saúde, de fato. Né? Isso que a Thelma acabou de dizer é via de regra. Os professores, os educadores, isso até na universidade, né? Porque a escola é escola em qualquer lugar. A gente não está falando só da escola de educação básica. Eles têm essa necessidade de saber onde é que está o problema, né? Qual é a localização dessa diferença. E quando não vem, angustia. E a principal, o que mais me incomoda, né? A principal queixa dos professores hoje é como trabalhar com a diferença de modo geral, é qualquer diferença. Né? É o homossexual que vai para a sala e tem trejeito. O que eu faço com o menino que está passando batom com 4 anos? Não é assim, um drama? O que eu faço com o menino que pega a menina e dá um beijo na boca? Né? O menino com 3, 4 anos também. Eu não sei se vocês acompanharam, no ano passado, eu vi uma reportagem que me chamou muito a atenção. Foi em Piracicaba. Em Piracicaba, saiu no site da TV Globo, lá da região,
E aí a notícia era a seguinte: uma criança de 3 anos havia sido colocada para fora da escola, né, uma escola de educação infantil, portanto, porque era uma criança agressiva, uma criança indisciplinada, uma criança que fugia à norma. Então, a direção da escola, junto da professora, acionou a guarda municipal. Falei, nossa, que interessante. Aí a guarda municipal foi lá, a família foi acionada, então vai a avó da criança, a mãe não fala, na reportagem a mãe não fala, porque é um videozinho e tem a matéria escrita, né? No podcast lá com vídeo não aparece a mãe falando, a mãe está atônita com a situação, a avó diz, mas o meu neto só tem 3 anos, será que querem dizer que o meu neto seja um marginal já? Porque é a visão inatista que impera. Né? A visão de que o outro nasce mal, o outro nasce com um defeito irrecuperável. Não é possível mais se fazer nada em função de alguma coisa dada, praticamente de forma genética. Né? Então, mais uma vez, aí eu trago a minha convicção de que a gente tem que pensar, pelo menos, nessa perspectiva sócio-histórica, e por isso que eu trouxe o Vygotsky, porque a gente sabe que as pessoas estão em construção desde que nascem, elas não nascem prontas e acabadas, ou são isso ou são aquilo. Elas estão sendo formadas, as subjetividades estão sendo, e as identidades estão sendo gestadas. Todos nós somos responsáveis, né, por essa gestação. Então, por que essa criança está batendo na professora, que era essa a questão, ela chutava, com 3 anos, ela é irrecuperável. Chama-se a guarda municipal. A pedagogia não dá conta da diferença. Então, eu não sei para que tem pedagogia. Porque é com gente que a gente está trabalhando. E gente é diferente. O que nós temos em comum é a nossa diferença, só. Ela traz a falência da educação mesmo, né? Eu vou passar agora para... Vocês têm perguntas? Só um comentário, na verdade, porque assim, eu sou mãe, né, também tenho 2 crianças e assim, eu acompanho muito a escola, né? Uhum. E eu tenho percebido que as escolas, às vezes, assim, tem a pedagogia, né, não sei como é que eu também sou totalmente da outra área, mas assim, ela tem aquele conceito antigo, né, ainda, e assim, as atualizações dos professores ainda não tem, né, e as crianças hoje em dia estão nascendo diferentes, né? Então, assim, o estímulo é diferente, o amadurecimento deles é diferente, e a escola tem que estar ciente disso, né? Então, eu tenho visto professores que não têm essa visão, e é muito complicado mesmo. Teve um caso que uma criancinha da turma da minha filha aqui não tem um bracinho, ele nasceu sem um bracinho, né? Teve um problema todo. E as crianças comentavam assim, foi um tubarão que comeu o braço, não sei. Então, tinha toda aquela imaginação e aquele comentário em cima dela. E um dia, a criança sentou e falou assim, eu quero fazer uma reunião com os meus coleguinhas, vou sentar e vou explicar para eles que o tubarão não comeu o meu braço, que o cachorro não sei o que lá. Ele falou assim, olha, eu nasci assim, a minha mãe nasceu assim, né? Explicou que eu nasci assim. Né? Então, assim, a gente ficou surpreso como que a criança, né, teve essa não coragem, mas assim, ele estava muito bem consciente da situação dele e esclareceu muito bem para as crianças. E assim os comentários entre os coleguinhas acabaram e ele se dá super bem com a turminha. Então, eu acho que, às vezes, até assim, no caso da distrofia também, dos pacientes com Duchenne, às vezes eu falo para eles, você vai lá na escola e conversa de como você vive, o que você precisa, da sua situação, né? Porque assim acaba, né? Eu acho que as pessoas vão acabar aceitando, né, melhor e entendendo melhor, né? Então, até o lado de trabalhar com o paciente também, né? Eu acho que nós profissionais da saúde, TO, a físio, a gente conversa com eles e fala, não, por que você também não vai lá na escola e tenta também explicar? Né? Eu preciso de um aparelho para respirar, o aparelho é assim, assim, eu posso te ensinar como é que aperta, né? Para criar curiosidade, né? Essa interação. Então, eu acho que o outro lado também do paciente também
né, dentro, né, desse todo esse processo educacional é importante, né? Não só nós, as crianças que não têm esse, né, esse problema e encarar, eu acho que é. Vocês querem falar? Só queria fazer um comentário, porque isso vai muito de encontro com o que a Kátia estava falando, né, da questão do que, como que você reage àquilo que o outro fala de você ou fala sobre você. Então, isso, eu acho que a gente também tem que ir um pouco nesse lado. Eu também oriento os pacientes a se colocarem, a falar as suas opiniões, a falar o que precisa, o que não precisa, porque, às vezes, é aquilo que a gente estava conversando. Então, se a criança ficasse amedrontada ou ficasse envergonhada, isso ia virar um processo totalmente, né, assim, avassalador depois. Então, e ele já teve uma atitude diferente. Ele se colocou. Eu acho que a gente tem que também fortalecer, ensinar as crianças também a conseguir se defender. Não se defender de brigar, mas assim, quando eu coloquei o bullying, né, na minha apresentação, na verdade, eu coloquei por ser uma palavra, como a Kátia falou, uma palavra que está todo mundo usando, mas é uma coisa que eu vou meio com a ideia da Kátia, assim, de pensar que a chacota sempre existiu, né? Eu sempre fui chamada de Olivia Palito, de a Magricela, porque eu era magra e alta para a minha faixa etária. Hoje em dia eu sou baixinha, porque tem um monte de mulher muito mais alta que eu hoje em dia, né? Então, isso não me afetava, né? Isso, eu era magra, eu era alta, então eu era Olivia Palito e pronto, né? Então, eu acho que a gente tem que também falar para a criança, falar, olha, você tem que também tentar se colocar na escola, falar, ou não levar a sério, simplesmente ignora, ou você procura tentar se resolver, porque a gente também não pode tentar querer resolver o mundo, né? E a gente tem que ensinar eles a também se virarem, né? Afinal de contas, eles vão crescer, né? Não vão ficar crianças para sempre, né? É só uma brincadeirinha. Além do bullying, a gente precisa fazer eles aprenderem a lidar com a xícara e o pires. Só o bullying não adianta. Bom, essa tem que ir para aquelas das frases, sabe das frases, gente, que ela colocou? Essa vocês anotam. Tá legal? Ó, a gente passa a última questão, porque nosso tempo deu. Você pode falar um pouquinho depois? Como é que da organização agora do evento eu deixo. Um pouquinho. Só um pouquinho, então. Ela tem uma pergunta aí. Peraí. Deixa eu falar um pouquinho. Fala um pouquinho antes. Posso mesmo? Um pouquinho. Estou marcando. Tá. Não, isso de a gente ser aberto para os filhos, isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu faço muito lá em casa. Tanto com o Daniel, que tem a distrofia, como com o Davi também. E esses 4 meses de muita correria, e a gente acabou falando muito mais sobre a distrofia, sobre o simpósio, como seria e tudo mais. Teve umas 2 semanas atrás, o Daniel não queria usar a órtese para dormir. Ele não queria. Eu não quero colocar isso. Ele reclamou tanto. Ele pegava na panturrilha dele e falava: mamãe, eu não quero essa minha perna assim. Por que ela é grossa, né? E a gente engole, respira, pede para Deus ajudar e começa a responder o que dá. E o que eu coloquei na hora nós vamos orar para isso, filho. Mas eu estou com você. Você tem que usar essa órtese, porque a mamãe está fazendo o melhor para você. Você tem que usar porque a mamãe te ama. Então, é por isso que eu quero que você use. Muito bem. No dia seguinte, ele vem e ele fala assim: mamãe, na hora que eu fui colocar a órtese, mamãe, eu estou crescendo, né? Eu falei: tá, filho. Então, daqui a pouco você tem que fazer uma outra para mim, né? Uma outra bota para eu dormir. Então, a cabecinha deles é uma coisa assim maravilhosa. Eles conseguem elaborar, eles conseguem muito mais quando nós somos seguros para passar isso para ele.
E também, na semana retrasada, ele não quis fazer a fisioterapia. Aí a Fernanda, que é a fisioterapeuta dele, colocou que ele fez meia hora de fisioterapia e depois ele não quis mais fazer. Ele colocou, eu estou triste, eu não quero fazer, estou cansado. E daí ficamos lá, sentei com ele, eu falei, vamos conversar um pouquinho, filho. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Eu coloquei, então, vamos desenhar. Porque, às vezes, quando a gente desenha, a gente consegue pôr para fora. O lado da psicologia aí, né? Mas, desenha, meu filho. Ele desenhou primeiro um palhacinho em cinza. Depois, ele desenhou ele, onde ele tinha, assim, vários membros na cabeça. Ou seja, eu posso desenvolver isso. Eu sei que eu posso desenvolver isso. Mas o melhor, que ele fez um coração enorme. E ele começou a pintar esse coração. Como se ele falasse assim. Daí ele pegou e falou, mamãe, você me ajuda? Ou seja, você me ajuda a passar por cima disso? A viver, né? Então, como é gostoso quando a gente consegue colocar para eles a verdade, por pior que ela seja. Mas nós temos que ser verdadeiros para eles. E isso daí eu coloco bastante na escola, eu acredito que elas também fazem esse maravilhoso papel de falar, Dani, você não pode subir escada. E ele acaba levando isso de uma forma... É claro que tem dia que ele não quer. Na semana passada também ele não quis, nesse mesmo dia da fisioterapia, que ele não quis fazer fisioterapia, ele não quis ficar brincando, correndo com os amigos, mas ele tem esse direito. A Carla trouxe um depoimento corajoso, né, e emocionado, em que ela está trazendo para nós a importância dessa coragem diária nesse enfrentamento constante, a questão da importância do conhecimento norteando essas conversas, as decisões, e, ao mesmo tempo, uma sensibilidade que, se não for dosada, a gente cai no sentimentalismo. E o que é mais interessante é que eu acho que isso é válido para qualquer criança, para qualquer relação com uma criança. Eu vou passar, enquanto levo o microfone, eu vou estar passando para um comentário. Eu vou ser bem rapidinha, que eu me sinto assim, com uma necessidade de comentar um aspecto que eu acho muito importante e que todo dia nós temos que estar atentos para isso, porque a questão do conceito de normalidade, acho que todo mundo já passou por um debate desse tipo, né? Que o que é normal é imposto pela hegemonia do nosso sistema. Não dá para a gente sair fora dessa realidade. Nosso sistema impõe o que é normal. Por mais que a gente ache um absurdo, normal é ser tudo certinho, como eles acham que é o certinho. E a gente não quer um filho diferente disso. Por que a gente não quer? Porque, do aspecto evolutivo, o cérebro, quando passou dos répteis para as aves, ele desenvolveu uma estrutura chamada sistema límbico. A partir da existência dessa estrutura no nosso cérebro, nós passamos a basear as nossas relações sociais sobre o aspecto afetivo, já desde as aves. Tá? Não precisou nem chegar no mamífero para já existir isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que nós, Homo sapiens, precisamos nos sentir fazendo parte desse contexto social. E a criança não quer ser diferente. Ela, por mais que você diga que aquela diferença não é inferior a nada, até a criança aprender a lidar com isso, vai muito chão. Então, é só isso que eu queria comentar, porque a gente não quer que o nosso filho seja visto como algo diferente, mas a gente não tem controle sobre a estrutura do sistema dentro do qual a gente está inserido. Então, eu fico magoada e fico assim, muito preocupada, porque quando demora para um pai, uma mãe aceitar a deficiência do filho, quando demora, eu vou lá depois receber a consequência disso. Por quê? Porque o cérebro está menos plástico depois. Então, você perde aquele momento chave no desenvolvimento para dar o melhor. Então,
Obrigada, Carla. Encarar a realidade é duro pra caramba, mas amar é isso. Amar é sentir essa dor junto e falar, nós vamos vencer essa parada e vamos conseguir o que for melhor. Desculpa tomar muito tempo aí. Obrigada. Eu só queria fazer uma colocação que o sucesso, tanto das crianças que têm a deficiência, quanto dos que não têm, é a união da família e da escola. A gente não pode pensar só em um deles. A escola é uma entidade, só que o começo de tudo isso está lá na família. Com quantos anos a criança vai para a escola? 7, 3, 2, a gente não sabe. Só que a estimulação precoce tem que começar desde o nascimento. Então, é muito fácil falar, a escola joga, a escola é isso, mas essas crianças que não estão tendo tanto sucesso nessa inclusão, é porque está faltando a base que talvez uma família carente não tenha tanta recurso, tanta informação para estar estimulando precocemente essa criança. Eu sou educadora física e fisioterapeuta. Eu sei de todos os processos, só que eu trabalho numa escola pública aqui em Santa. E a gente pega crianças que, desde o começo, não foram estimuladas. Então, o sucesso não vai ser o mesmo quanto uma família que está, desde o nascimento, trazendo informações para esse cérebro, para essa locomoção e para tudo isso. Então, é muito fácil atirar e falar, professor não estuda, professor é isso, mas não é bem assim. Essa criança que sentou e contou do bracinho, provavelmente a mãe dele deve ter sentado com ele e falado para ele. Ele não tem, toda criança tem 2 braços, ele tinha um só, então ele sabia lidar com o problema. Por quê? A mãe, o pai sentou, como a Carla faz, enfim. Talvez esse seja o sucesso da inclusão numa escola particular e no governo, na sociedade. Então, eu acho que tem que ser um conjunto e também não está tantas coisas ruins acontecendo. Tem coisas boas, trabalhos bons, pessoas engajadas, para que esse indivíduo se torne um indivíduo melhor socialmente. Tá? Nós temos um Duchenne na escola, e a gente tenta fazer o melhor possível, procurando, buscando, por isso que nós estamos aqui, enfim, para que ele siga a vida, como a gente está falando aqui. Tá? Obrigada. Só complementar. Eu sou educadora também na rede. Aqui na nossa rede municipal, ela é municipalizada de 1º a 9º ano. Eu coordeno um grupo com dificuldade de aprendizagem, inclusive consegui uma parceria, alguma coisa com a CIASCA lá na Unicamp, tá? E assim, acho que uma colocação que eu vou fazer, talvez para a doutora Heloísa aí ficar um pouquinho mais... Santa Gertrudes, nós temos 4.000 alunos, e a educação está muito preocupada em resolver e tentar trazer essa inclusão de uma outra forma. Então, assim, para você que fique feliz um pouquinho mais, né? Eu acho assim, nós estamos aqui numa rede, levante o braço aí quem é da educação. A gente parou tudo e está todo mundo aqui procurando uma ajuda, tá? Então, eu acho que assim, Santa Gertrudes está pioneira na inclusão, e eu fico muito feliz porque a gente está dentro dessa linha que você está falando. Tá? Então, assim, a gente fica meio angustiada, mas nós vamos buscar, a gente está tentando parceria com todo mundo. E nós temos muito esse apoio em capacitação, e estamos buscando para tentar mudar um pouco essa visão. Nós temos vários casos de inclusão na rede, não só do Duchenne. Eu queria dizer para vocês que o papel de um professor de uma universidade pública é fazer a crítica, porque ele recebe para isso. Eu concordo com o Luiz Carlos de Freitas, quando ele diz isso lá na faculdade. A gente recebe para fazer a crítica. Agora, em princípio, nós somos todos professores, eu acho que é isso. E quando eu falo da escola, eu estou falando de qualquer escola mesmo, porque a gente vive lá dentro da Unicamp, não é, Thelma?
A gente vive lá dentro da Unicamp situações gritantes de exclusão, por exemplo, com pessoas surdas, sem acessibilidade, sem intérprete numa palestra como essa, e a gente ainda lá com a Regina, né, acompanhando lutas e lutas e lutas. Então, eu estou falando de uma escola de modo geral. Fazendo essa colocação que eu provoquei, né, em vocês, eu acho que é exatamente por aí que vai. Tem muita coisa boa acontecendo, e digo mais, é na escola pública que tem coisa boa acontecendo. Não estou dizendo que na escola particular não aconteça, mas contrariando, subvertendo uma outra lógica corrente, né, dessa ideologia que vai capturando a gente, para entender que o público é ruim e o privado é bom. No público eu vivi experiências fantásticas. Aliás, eu sou professora desde sempre de escola pública. Nessa última escola que eu mencionei para vocês, que expulsou um menino que usava maconha, é uma escola em que eu vi professores e que continuam lá fazendo coisas brilhantes e que eu também divulgo, né? Eu acho só que a gente precisa também problematizar para não cair no engodo de uma inclusão que está resolvendo tudo. Inclusive, lá na Faculdade de Educação, a própria disciplina no curso de pedagogia, sobre as chamadas deficiências aí, ela foi abolida. Porque, com o advento da inclusão, supõe-se que o problema não exista mais, né? Que todo mundo, então, tem condições, genérico, todo mundo tem condições de educar, né, essa criança, enfim, a gente cai nos extremos. Então, eu queria que vocês me entendessem no seguinte sentido: eu sou uma entusiasta da educação, mesmo. Eu acredito tanto na educação que eu trabalho com formação de professores. E mais ainda, eu vou para a licenciatura, porque é o pessoal que é de geografia, de química, de física, que nunca ouviu falar de desenvolvimento de aprendizagem, e diz isso, né, que nunca ouviu falar. Porque eu acho que é isso, é instrumentalizar. Essas pessoas não estão prontas, e não são assim, e serão sempre assim. Tem muita gente fazendo muita coisa boa na escola. Agora, também digo sempre para esses alunos, a escola também está cheia, aliás, ela está mais cheia disso, infelizmente, do que o contrário, de pessoas que não acreditam no potencial humano. Falo para eles daquele filme Tempo de Despertar. Vocês já viram esse filme com Robert De Niro, uma história real, e o médico é o Pat Adams, lá, o Robin Williams. Fantástico aquele filme. Embora seja da área de saúde, que não é minha praia, mas é uma área correlata, mostra sobre essa crença no potencial humano, né? Eu não me satisfaço com o diagnóstico pré-estabelecido, né? E o médico faz isso nessa situação, e descobre alguma coisa. Eu, como educadora, não posso olhar simplesmente um diagnóstico de DMD e achar que está tudo ali, e que as coisas são limitadas e limitantes. Eu preciso me colocar em direção do outro, e é qualquer outro. Então, é nesse sentido, e talvez eu pareça mais pessimista do que eu sou, mas eu só gosto de marcar a crítica em função desse tanto que a gente tem ainda para caminhar. A gente está muito longe de uma situação ideal, né? E o pessoal da escola pública, ainda bem, então tem salvação. E eu só queria fazer uma ponte com o que você falou aqui, a que é mãe e é da área da saúde, que eu não sei o nome. Você falou de currículo, né? O tempo todo na sua fala, a questão do currículo estava posta, ou seja, a escola ela não pode tudo. Paulo Freire dizia, a educação não pode tudo, mas ela pode mudar as pessoas, que podem mudar o mundo, sim. O mundo está aí, o mundo está posto, a sociedade é excludente, ela é contraditória, mas esse sistema não está acabado, ele é muito forte. Ele é muito forte porque ele engana a gente acredita nele. É esse que é o problema. A escola tem um papel fundamental na transformação social, sim. É excludente hoje, mas pode ser diferente daqui a pouco. Está sendo porque tem gente que acredita na educação. O dia que a gente parar de acreditar na educação, aí não tem mais o que fazer. Tem um livro muito interessante do Everett Heimer, que a escola está morta. Eu concordo com ele até certo ponto. Eu acho que está na UTI, mas não está, né? Ela pode ser ressuscitada. De modo geral, a gente sabe que, se não for por aí, a gente acredita e sucumbe. Então, tem que potencializar o sujeito, como vocês falaram, dizer para o sujeito que ele é diferente, não negar a diferença, não apagar a diferença.
É isso que vocês estão dizendo, né? O sujeito ele tem que viver com isso. É isso mesmo, é duro do jeito que é, mas você tem que fazer alguma coisa em direção à mudança. Aliás, gente, se não for isso, eu não sei o que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu encerro essa mesa, nós extrapolamos o tempo de novo, agradecendo a doutora Kátia, a doutora Heloísa, a Camila, e ao encerrar a mesa, anuncio a próxima, que é a abordagem inter e multidisciplinar, que será coordenada pela doutora Kátia, que permanecerá na mesa. A vocês todos, muito obrigada.